Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos os Salmos 23. O Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. E no nome de Jesus, que a providência do Senhor seja liberada abundantemente sobre a tua vida, na tua casa, nos teus negócios, nos teus projetos e sonhos. Que o Senhor venha prover também escape para quem está diante de situações difíceis. Eu quero declarar em nome de Jesus Cristo que o Deus da providência, o Deus do livramento, o Deus que dá saída, o Deus que provê saída, está trabalhando numa saída, num escape para você. Oramos em nome de Jesus para que o poder sobrenatural de Deus toque na nossa vida e toque também em toda a estrutura da nossa casa, no nome de Jesus Cristo. Eu oro também, Senhor, cancelando todo tipo de inveja, todo tipo de palavra maldita, de palavra negativa, de difamação, de mentira, de menção, de calúnia, de malfazejo, de oração contrária contra você e contra a sua casa. Oramos também para que o Senhor traga e revele tudo aquilo que está em oculto, para que nada, absolutamente nada, fique encoberto. Que Deus te mostre, que Deus te revele, que todas as coisas estejam sendo reveladas pelo Senhor na tua vida, na tua casa, na tua empresa, nos teus relacionamentos, em nome de Jesus. Que o Senhor te dê o discernimento espiritual para compreender as coisas que estão ao teu redor. Em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Você recebe essa oração? Deus é fiel, Deus é poderoso, é maravilhoso. Eu quero me alegrar aqui em Deus, dizendo que o Senhor tem feito coisas maravilhosas. Temos recebido muitos testemunhos de pessoas abençoadas, pessoas que Deus tem intervido na vida delas, e isso também está acontecendo na tua vida, em nome de Jesus. E logo mais teremos o início do nosso tour profético. Eu vou transmitir ao vivo aqui, 19h30, nós vamos começar a transmissão do nosso tour e vai ser maravilhoso em nome de Jesus. Hoje estarei em Farroupilha, amanhã estarei em Caxias e domingo pela manhã estarei em Novo Hamburgo e depois retorno para São Paulo. Ore por nós para que o Senhor nos abençoe em todas as coisas. Amém? Deuteronômio capítulo 1, do verso 6 a 8. Eu tenho hoje uma palavra e a palavra é parado no meio do caminho. Tem muita gente parada no meio do caminho. Tem muita gente que deveria continuar, mas que parou. Tem mais para ela, mas ela se acomodou. Quantos de nós já deixamos o comodismo, a preguiça e até mesmo a dor nos paralisar, nos impedir de realizar coisas novas, de continuar construindo? Toda pessoa que começa uma obra, ela tem que ir até o fim daquela obra. Ainda que tenha dificuldades, intempéries, ela tem que procurar continuar, ir até o fim. A Bíblia diz que o que Deus começa, Ele termina. Tudo que Deus faz é assim. A minha oração é, Senhor, que eu possa concluir todos os projetos que o Senhor colocou nas minhas mãos.
Eu não quero deixar nada pela metade. Eu quero concluir. Eu quero ser fiel. Eu quero honrar. Essa é a vontade de Deus para a minha vida e para a tua vida. Olha o que está escrito aqui em Deuteronômio capítulo 1, do verso 6 a 8. O Senhor nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo: tempo bastante haveis estado neste monte. Voltai-vos e parti. Ide à região montanhosa dos amorreus e a todos os seus vizinhos, na Arabá e a região montanhosa e a baixada e ao Neguebe e a costa marítima, terra dos cananeus e ao Líbano, até o grande rio Eufrates. Eis aqui a terra que eu pus diante de vós, entrai e possuí a terra que o Senhor com juramento deu a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, a eles e a sua descendência depois deles. Muitas vezes, Deus nos lembra que há uma terra a ser conquistada. Assim como os israelitas, paramos no meio do caminho. O Senhor disse para os israelitas: vocês estão há muito tempo aqui neste monte. A estagnação não é uma coisa de Deus. Pausas não é uma coisa de Deus. Eu sei que são necessárias em algum momento, quando você está muito acelerado, você precisa dar uma pausa para descansar, para revigorar, para buscar uma nova direção. Porque, ao contrário do que os homens fazem conosco, se você pegar o GPS e você está indo para um determinado lugar e você passa da entrada, o que o GPS fala para você? Recalculando rota, não é? Mas o homem diz: acabou. O homem diz: não tem mais jeito. O homem diz: para por aqui. Mas nós precisamos ouvir não a voz dos homens, temos que ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus sempre vai dizer para nós: continua. Recalcula a rota. Mas não sai daquilo que você está fazendo. O povo de Israel havia parado numa montanha. Eles haviam conquistado, mas Deus tinha muito mais ainda para eles conquistar. Será que nós não acabamos nos acovardando diante das dificuldades, dos inimigos que têm se colocado contra nós? Será que nós não paramos e na verdade, nós estamos travando o nosso próprio crescimento? Com medo disso, com medo daquilo? Aí você vê as notícias e você vê que o mar não está para peixe, e você pensa: o mar não está para peixe, então eu não vou fazer nada, porque ainda não é o tempo, eu posso gastar aquilo que eu tenho. É verdade que precisamos, como eu disse, descansar, repor as nossas forças, mas ao parar mais do que é necessário, nós ficamos estagnados e enfraquecemos na fé. Tem gente que parou de uma maneira que é triste de ver, porque eles já conquistaram determinada coisa, mas perderam, sabe? Aquela vontade de conquistar mais, de viver as promessas de Deus, de querer, sabe, o mais que Deus tem para a vida deles. Eles estão ali, parados, se contentaram com algo, se contentaram, sabe, com uma realidade, já é o suficiente, então vamos parar por aqui. Mas e se Deus tem mais? E se Deus quer que você conquiste coisas maiores? Não é nem por causa sua, não é nem para ter mais um troféu, ou para ter mais uma medalha, ou para ter um pouco mais de recurso, é por propósito, é por propósito. O propósito de Deus é maior do que a minha saciedade. O propósito de Deus é muito maior e eu tenho que viver isso, eu tenho que experimentar isso. Será que você não parou no meio do caminho porque você viu que a coisa era muito difícil e você acabou desistindo? Com quem que Deus está falando hoje aqui? Com quem que Deus está, sabe, querendo consertar algo? Por que paramos no meio do caminho? Às vezes, como eu disse, é devido ao nosso conformismo. Que erro grave! Nos conformamos que as coisas são difíceis, então tá tão difícil que eu vou parar por aqui. E as coisas vão ser difíceis,
Tudo que é bom vai exigir esforço, tudo que é bom vai exigir sacrifício, tudo que é bom vai exigir mais força, mais empenho. E as coisas nem sempre virão de bandeja para nós. Algumas vezes as coisas, elas chegarão para nós e elas chegarão da forma mais bruta que podemos imaginar, mas cabe a nós lapidar aquela oportunidade, lapidar aquela porta que Deus abriu e acreditar que Deus colocará em nós a energia, a habilidade para transformar aquilo em algo bom. Até no campo espiritual, sempre há novas terras para conquistar, embora isso signifique uma batalha. Então, se você desistir de orar pelo seu filho, se você desistir de orar pelo seu casamento, se você disser, olha, aqui já está bom, eu já ganhei um filho para Jesus, isso é o suficiente. Não, não é o suficiente, você tem que ganhar todos eles para Jesus. Não é o suficiente, sabe, apenas você empreender. Você tem que querer mais. Deus tem mais para a sua vida. Os israelitas deveriam lutar e você também deve lutar para conquistar a sua bênção. O inimigo vai tentar deter você, mas a vitória está garantida. Deus te diz como disse para Josué, e ele diz para mim e para você, Josué 1,9: eis que eu te mando que te esforces e sejas corajoso, não temas, porque o Senhor teu Deus estará contigo onde quer que vás. Deus disse para Josué, ser forte e corajoso, não para no meio do caminho, faça tudo o que precisar fazer para viver as promessas que Deus disse para você, se movimente, trabalhe um pouco mais, se dedique, pense fora da curva. Você não fez algo que Deus pediu? Você está estagnado? Você parou de lutar pela sua vitória? Já está bom onde você está ou você quer mais? Porque o mais vai exigir tempo, o mais vai exigir coragem, o mais vai exigir muito mais energia, vai exigir muito mais recurso. Eu estava ainda pensando esses dias, para colocar em prática tudo que Deus me disse, eu vou precisar de muito esforço, muito esforço. E ainda que algumas coisas pareçam distantes de mim e que aparentemente sejam impossíveis, eu estou dia a dia acreditando num milagre de Deus, acreditando que Deus, Ele me prometeu, de alguma maneira Deus vai trazer o cumprimento disso. E eu venho aqui para lhe dizer em nome de Jesus Cristo, por que você parou no meio do caminho? Por que você desistiu desse negócio? Por que você quer fechar as portas dessa empresa? Por que você quer saltar fora desse casamento? Você não acredita que Deus pode lhe dar os meios, pode colocar as pessoas certas no seu caminho e pode te abençoar de uma maneira extravagante, sobrenatural, porque Ele é Deus? Ele é Deus e nós devemos crer no poder de Deus. Se Pedro andou sobre as águas, nós podemos crer para ver a materialização do sobrenatural de Deus na nossa vida, a provisão de Deus. Deus é Deus, Deus é Deus e nós temos que apenas continuar. Não estagne, lute mais um pouco, lute um pouco mais amanhã, mas continue. Seja forte e corajoso, não pare no meio do caminho, há mais para conquistar. Receba essa palavra profética sobre a tua vida, há mais para conquistar. Entre no mais de Deus, entre naquilo que Deus tem preparado e reservado para a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração, eu deixo essa instrução para você. É uma palavra profética, é uma instrução de Deus, para que você possa caminhar em vitória e viver o sobrenatural de Deus. Amém? Glória a Deus. Eu quero declarar o Salmo 91 e também quero falar do nosso novo devocional. Agora é o devocional Kids, certo? Para crianças. Deixa eu mostrar para você que está aí. Olha só, Jesus sendo batizado. Daí aqui conta a história de como que Jesus foi batizado. Quando a gente vira aqui a página, olha só, tem um desenho para a criança pintar
Tem também brincadeiras aqui e ensina de uma forma lúdica a palavra de Deus para as crianças, ensina para elas princípios. É o devocional que você deveria investir na vida do teu filho, na vida do teu neto, certo? E junto, quem adquirir o Café com Jesus Kids, a gente está mandando junto esse kit aqui de canetinhas, olha só, tá? Canetinhas para a criança poder colorir, e tenho certeza que vai abençoar muito a vida dos teus filhos, você que tem netos, você que tem sobrinhos, certo? Peça já, você pode pedir lá no nosso site www.vinicius7.com.br, e você que é adulto, tem os devocionais para adulto, Café com Jesus, né? O Café com Jesus 1 e esse aqui o Café com Jesus 2. Deixa eu mostrar para você, olha aqui como é que é a parte interna. Aqui é o versículo bíblico, as direções para o teu dia, aqui uma oração para você fazer comigo. Cada livro tem 365 orações. E aqui, nesse espaço em branco, você faz a sua oração a punho. Então esses livros aqui vão te abençoar, vão abençoar a tua casa, agora tem para abençoar também teus filhos, porque assim como ele pega você lendo o seu devocional, ele também vai ter o devocional dele agora, né, para ler também, para desenhar junto com você, tá bom? Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo 91 e lembrando a todos que às entre 19 e 19h30 nós vamos começar a transmitir o nosso tour. Vai ser transmitido ao vivo, você vai poder pegar cada uma das palavras que eu estarei ministrando nesse tour e vai ser maravilhoso em nome de Jesus. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você. Escreve aqui nos comentários a palavra provisão. E não fique com essa palavra só para você. Tem muita gente próxima que não pode parar no caminho também. Então seja um abençoador e mande essa oração para os teus familiares, para os teus amigos, para os grupos de oração que você está. Amém? Mande essa oração para eles, em nome de Jesus. E eu gostaria também que todos vocês, nesse final de semana, no sábado e no domingo, que estão orando por provisão de Deus, que você estivesse aqui conosco. Estamos declarando, profetizando provisão de Deus. Então, fique firme em oração junto conosco, em nome de Jesus. Amanhã, 6 da manhã, eu vou esperar vocês aqui. Amém? Vamos continuar orando, porque é na oração que nós temos resposta. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, apresento diante de Ti a vida de cada pessoa que está aqui nessa oração. Oro por aqueles que estagnaram, oro por aqueles que pararam no meio do caminho, para que o Senhor os fortaleça, para que o Senhor renove seu ânimo, para que o Senhor renove sua força, em o nome de Jesus Cristo. Eu oro, Pai, para que o Senhor esteja dando um novo alento a essa pessoa que cansou, essa pessoa que perdeu até mesmo, Pai, a inspiração que tinha. A minha oração é para que haja um renovo, que o Senhor venha prover essa pessoa de força, de novos projetos, de um novo ânimo, em o nome de Jesus Cristo. E aquilo, Senhor, que a prejudicou no meio do caminho, ou que colocou medo nela e que fez com que ela desistisse daquilo que o Senhor colocou no coração dela,
que a partir do dia de hoje, ela venha colocar a sua fé no Senhor, ela venha renovar as forças no Senhor, e no nome de Jesus Cristo, haja um destravar, haja um romper de Deus na vida dela. Senhor, que as barreiras sejam quebradas agora. Em o nome de Jesus, eu oro para a provisão de Deus entrar na vida dessa pessoa, a provisão de Deus entrar no seu caminho, e que todo tipo de atrapalho caia por terra, em o nome de Jesus Cristo. Espírito Santo do vivo Deus, vem sobre teus filhos e libera do teu poder, libera da tua graça, Pai. E todo aquele que estava em pausa, todo aquele que estava em estagnação, a partir de agora, ele irá movimentar. A partir de agora, vai aumentar a sua velocidade. Como está escrito na tua palavra, Pai, os que confiam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Essa é a tua promessa para os teus filhos, Pai. Um renovo do alto, um refrigério do alto, o aparato do alto descendo sobre a vida de cada pessoa. Também oro para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo e que essa pessoa seja curada, ela seja livre. Agora, no nome de Jesus, Jesus, tu cura. A nossa fé está em ti e nós declaramos saúde sobre essa pessoa. Amém e amém. Glórias ao nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Uma boa noite a todos e logo começa ao vivo o nosso Tour Profético Sul. Espero que você nos acompanhe, espero que você esteja junto com a gente e que Deus guarde e proteja cada um. Não pare no meio do caminho, tem mais de Deus para a tua vida. Até mais. Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. Meu Pai, eu quero fazer um pedido especial para Ti hoje, nessa oração. Que toda pessoa que está passando por um momento delicado na vida, que ela receba toda a força, todo favor e graça para vencer esse momento de dificuldade. Toda pessoa, Pai, que entrou aqui nessa oração, ou que vai entrar, ou que vai chegar a essa oração através de um compartilhamento, eu quero pedir a Ti, Pai, em nome de Jesus, ajude-a, Pai, e sustente-a, para que ela consiga passar por esse momento de dificuldade. É isso que o Senhor colocou no meu coração nessa oração. A tua palavra diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Meu Deus, a nossa confiança está em ti. Não tememos por pior que seja a luta, por mais delicada e dolorida que seja a situação, nós cremos na intervenção do céu. Pedimos um milagre, pedimos a mão do Senhor trabalhando em nosso favor. E apresentamos diante de Ti, Pai, os nossos pedidos de oração da vida extraordinária e profetizamos, libera vida sobre cada pedido de oração, sobre os meus pedidos e sobre os pedidos de todas as pessoas que estão nesse propósito junto conosco, do aquele que está orando junto conosco, do aquele que está clamando agora. Senhor, libera do Teu favor. Libera do teu favor, a tua palavra diz, Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei. Nós cremos, ó Deus, nas respostas divinas e te pedimos, libera do teu poder, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Estamos hoje no 8º dia do nosso propósito, estamos felizes, estamos firmes em oração, em jejum, crendo que estamos rompendo. E eu quero liberar uma palavra de Deus sobre a tua vida, mas eu fiquei muito feliz ontem. Eu estava saindo do culto da igreja e um casal me parou e falou para mim sobre um problema que eles enfrentaram e que Deus, através das orações, os ajudou a vencer aquela situação e os manteve de pé diante do caos, diante das lutas. Eu fiquei imaginando depois quantas pessoas, através das orações, têm sido abençoadas, têm sido socorridas.
É por isso que eu tenho a missão de estar aqui como intercessor diante de você, mas você tem uma missão também. E a missão é de compartilhar as orações com o maior número possível de pessoas que você puder. Porque alguém próximo de você precisa dessa palavra, precisa dessa oração. Então compartilhe. E você que está aqui pela primeira vez, inscreva-se no canal. Tenho certeza, Deus está fazendo algo aqui. Deus está trabalhando em algo. Deus está trabalhando em algo. Então fique firme no propósito de Deus, no nome de Jesus Cristo. Amém? Eu quero liberar essa palavra que o Senhor me deu. Essa palavra é uma palavra profética. Deus não será ignorado, jamais. Tem uma palavra que tem vindo no meu coração nesses últimos dias, muito forte. É sobre temer uma direção divina. Temer uma direção divina. A Bíblia nos diz em Jonas, capítulo 1, verso 2: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Jonas recebeu uma instrução clara. Era simples ir a Nínive e transmitir a palavra do Senhor. Mas Jonas fugiu para Tarsis, pegou um navio e foi para outro lado. Quantas pessoas estão hoje vivendo consequências de uma desobediência? Porque nós aceitamos as bênçãos de Deus, mas não queremos aceitar a sua repreensão. E as pessoas pensam que Deus vai deixar assim, que a sua palavra seja ignorada, que a sua direção seja ignorada. E não é assim que funciona. Jonas teve que aguentar 3 dias e 3 noites miseráveis na barriga de um peixe, até que ele retomasse os sentidos e aceitasse o propósito de Deus na vida dele. Eu quero que você entenda uma coisa: quanto mais Deus confia a uma pessoa, mais Deus vai responsabilizar ela pela decisão e pela direção que Deus dará a ela. As direções que Deus dá a alguém são muito fortes e nós devemos temer quando Deus nos dá uma direção. E se eu ignorar a direção de Deus, eu entro no terreno, na zona da desobediência e vou ter que passar pela universidade do grande peixe. Nunca julgue incorretamente Deus. Nunca pense que Ele irá ignorar pequenos atos aonde você o desafia. A disciplina virá. A reação de Deus virá. Então, não viva a sua vida pensando que Deus não vai depois pedir algo para você. Sabe por quê? Porque por experiência própria, eu tenho entendido da parte de Deus que eu não posso ignorar uma direção e eu não posso ceder à pressão das pessoas quando Deus me dirige a algo. Eu tenho que obedecer a Deus, sabe, na plenitude que Deus me pediu. Por isso, poucos entendem a verdade que eu vou falar agora. A desobediência de uma pessoa pode criar um julgamento coletivo. Porque quando Jonas estava lá dentro do navio, não só ele passou por apuros, mas todos que estavam com ele, a tripulação, o próprio capitão, todos quase que morreram, porque alguém que estava lutando contra Deus, alguém que estava em desobediência, estava dentro daquele navio. Que Deus tenha misericórdia. Eu tenho orado a Deus, eu tenho dito: Senhor, não a minha vontade, mas a tua vontade. Não o meu querer, mas o teu querer. E sabe, nós costumamos encarar algumas coisas, insistir em algumas coisas que não deveríamos. Porque quando você insiste em algo que não é de Deus, você perde a paz, você perde a alegria e você perde o ânimo.
Eu, como são muitas pessoas que estão na minha volta, são pessoas que eu ensino, pessoas que eu amo, pessoas que caminham com a gente. Sabe, essas pessoas, muitas vezes, não todas, mas algumas delas, muitas vezes quer que a gente faça a vontade delas. E às vezes, por pressão, você acaba até fazendo a vontade das pessoas. Mas sabe, Deus falou comigo várias e várias vezes a respeito de, sabe, se eu sair de uma direção, eu preciso voltar imediatamente para aquela direção. Porque Deus sabe o que Ele tem preparado e reservado para mim e para minha casa. Quando você tira pessoas erradas da sua vida, pessoas que estão em desobediência, você abre espaço para as pessoas certas entrarem, e essas pessoas erradas que estavam trazendo coisas erradas para a sua vida, as coisas erradas param de acontecer. Lembre-se de uma coisa, as ondas da desobediência de ontem irão atingir as costas de hoje por algum tempo. Então, o que você plantou lá atrás de desobediência, você pode levar uma bolada nas costas. Porque a dor, ela não é punitiva para o mal. A dor, ela é corretiva. Você tem que compreender isso. O salmista no Salmo 119, verso 71 disse: foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. Ele disse: foi-me bom ter sido afligido. Às vezes Deus permite com que você patine numa área da sua vida, só para você entender que você não pode caminhar em desobediência. Só para você entender que você não pode ir contra Deus. Você já entregou a sua vida a Jesus. Aí alguns dizem: não, Deus não é esse tipo de Deus aí que corrige. Claro que é, porque Ele ama. O pai que não ama não corrige seus filhos, mas Deus nos corrige sim. Então, só vitória? Só bênção? Não. Correção, disciplina, alinhamento, ajuste de pontos. É coisas que o Espírito Santo falará ao teu coração se você estiver crescendo nele. Por isso, existem 5 recompensas para a dor. Primeiro, a dor nos força a buscar. A dor nos faz trilhar o caminho da descoberta. Deus, por que eu estou passando por isso? Deus, por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou sendo afligido? E Deus vai mostrar para você quando você orar. A dor também vai forçar você a apoiar-se no braço de Deus em lugar do homem. Porque o homem falha. Se eu tivesse dependido de algumas pessoas para pagar a televisão, eu estava roubado. Mas Deus sempre levanta pessoas certas. Deus sempre levanta pessoas para nos ajudar. Pessoas que lembram. Pessoas que ouvem a Deus. Sabe, teve pessoas que chegaram para mim e disseram assim: eu vou pagar esse programa. Nunca pagaram o programa inteiro. Mas eu tenho confiado em Deus. E Deus tem levantado muitas pessoas, sabe? Para lembrar, para ouvir, para obedecer. Porque a dor, ela vai ensinar você a confiar em Deus. Terceiro, a dor o força a aprender. Onde você errou? Aonde você saiu de uma direção que não deveria ter saído? O Senhor tem falado comigo isso. Não saia da direção. Não saia do que eu falei. Não tenta antecipar uma coisa que eu não disse que é para antecipar. E depois é incrível. Mas quando você ouve a Deus, quando você aprende a ouvir a Deus, tem coisas que você não vai perceber na hora, mas lá na frente você vai dizer: puxa, Deus falou comigo. A dor o força a pedir a presença de Deus, a cura. E a dor força você a ouvir. Por
direções de Deus que você deixou pelo caminho, a ouvir o que Ele está dizendo agora, dessas sessões de dor que nós passamos, depois vem a cura, depois vem o milagre. E essa tem que ser a nossa fé. Por isso, lembre-se, se você se rebelar contra o propósito de Deus na sua vida, Deus pode permitir experiências dolorosas para corrigi-lo. Por isso, mantenha-se na direção de Deus. Não saia nem para a direita nem para a esquerda. Mantenha o seu foco no que Deus disse, porque dessa sessão de dor vai vir a cura. A Bíblia diz que o Senhor fere para curar. Ele nos corrige. Deus é corretivo. Mantenha-se no propósito, na direção. Não ignore a Deus. Não ignore a direção de Deus. E você verá que Deus tem planos de paz, tem planos para te abençoar. E nunca te abandonará. A presença de Deus, ela sempre estará nos alinhando ao propósito dele. Eu deixo essa palavra no teu coração, eu deixo essa instrução para você, e eu quero agora declarar o Salmo 91. Aí você me pergunta assim, e se eu errei, o que eu faço? Você pede perdão a Deus e volta correndo para a direção que Deus te deu. Volta o mais rápido que você puder, alinha tudo aí, organiza tudo e vai obedecer a Deus, porque Ele tem um propósito maior para a sua vida. Tem momentos da nossa vida que a gente só tem que se arrepender, chorar aos pés do Senhor e olhar para cima e dizer, Deus, me perdoa, porque eu saí de uma direção, mas eu quero voltar, tem misericórdia de mim. Você pode ser o que você for, pastor, profeta, homem de negócio, mulher de casa ou mulher executiva, seja lá o que for que você seja na vida. Se errou, volta. Simples assim. Simples assim. É melhor você deixar algumas coisas pela metade que você estava construindo do que Deus depois derrubar esse seu castelo de areia. Porque aquilo que verdadeiramente é de Deus, quando você está na direção de Deus, Deus mantém a sua vida. Quando você está fora da direção, você tem que lutar, sabe, como um guerreiro e às vezes não consegue. Deixa essa palavra no teu coração. Amém? Se você ainda não baixou essa planilha, que nós estamos apresentando nossos pedidos de oração, é gratuito para você baixar no meu site, certo? Você coloca, são 7 áreas que nós estamos orando, e você coloca seus pedidos de oração em cada uma dessas planilhas e apresenta a Deus. Não conseguiu baixar? Pega um papel em branco e faz a sua própria planilha e vamos apresentar a Deus. Estamos em oração e jejum, e se você tiver fé, você verá milagres. Amém? Se você tiver fé, você verá milagres. Eu também quero falar rapidamente dos meus livros. Esses 2 aqui juntos dão mais de 700 orações que vão fortalecer a sua vida, que vão lhe ajudar. Eu creio que Deus vai falar muito com você através desses devocionais. Você pode adquirir lá no nosso site www.vinicius17.com.br. Amém? Muito bem. E eu quero também dar um anúncio que a nossa academia aqui no Global está fervendo, gente. Está uma bênção. Quem assistiu hoje, quem esteve conosco ao vivo, na verdade, porque eu estou fazendo a academia ao vivo. Aí termina a academia, aí nós temos um tempo de perguntas e respostas e tem sido maravilhoso. Tem sido maravilhoso. Tem muita gente que está tirando dúvida, tem muita gente que está crescendo junto com a gente e eu quero que também você cresça. Amém? Por isso eu quero convidar você a se tornar aluno da academia aqui no Global. Vai hoje mesmo no meu site e se torna aluno e não perca nenhuma das aulas que nós estamos dando de treinamento profético. Se você tem esse chamado, você deve estar com a gente. Vai hoje mesmo no meu site www.vinicius17.com.br e se torne nosso aluno na academia aqui. Eu vou declarar o Salmo 91 e enquanto eu declaro o Salmo 91, quero pedir para você compartilhar essa live com o maior número de pessoas que você puder, em nome de Jesus. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará.
Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você e te abençoar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo estamos numa só fé aqui, crendo que o Senhor é Deus poderoso, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Sim, Jesus. Colocamos a nossa vida diante de Ti, a nossa família, e apresentamos a Ti, Senhor, a nossa planilha de oração da vida extraordinária. Estamos aqui como intercessores, estamos aqui posicionados, crendo no que está escrito no Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, da onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Senhor Jesus Cristo, apresentamos a Ti nossos pedidos, colocamos em Tuas mãos e pedimos resposta do Senhor. Aquele que está doente, nós oramos pela cura total e completa dele, declarando saúde, saúde às células, saúde aos órgãos, saúde à coluna, saúde do alto da cabeça até a planta dos pés. Aquele pai que está perdido na vida, que precisa de uma direção, fala com ele, Espírito Santo, traga a resposta, mostra o caminho a ele e livra ele de todo o mal. Oramos, Espírito Santo de Deus, para que o Senhor conduza todas as coisas com a tua paz, conduza todas as coisas com a tua graça. Nós queremos ser como Davi, que consultava a Deus constantemente. Senhor Jesus Cristo, a tua palavra diz: as tuas ovelhas ouvem a tua voz. Por isso, ó Deus, nós queremos ouvir a tua voz. Fala conosco, Senhor Jesus Cristo. Liberta, Senhor, essa pessoa de toda amarra espiritual, todo vício, tudo aquilo que ela está colocando diante de Deus, um pecado que ela não consegue se libertar. Senhor, intervém na vida dela, muda a história dela, muda o que ela está vivendo, no nome de Jesus Cristo. Que o poder de Deus toque nessa vida, que o poder de Deus toque nessa casa, no nome de Jesus Cristo. Senhor, libera do teu poder e libera do teu favor. É o que nós te pedimos, Senhor Jesus Cristo, e colocamos tudo diante de ti. E eu profetizo em nome de Jesus milagres de Deus tocando a tua vida. E aonde houve um desvio de rota, que agora, através do teu arrependimento, você que sabe qual que é a direção de Deus para a sua vida, volte à direção de Deus, volte ao caminho de Deus, e Ele endireitará as tuas veredas, no nome de Jesus Cristo. Eu te abençoo. Amém e amém. Amém. Compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Amanhã, 6 da manhã, eu espero todos vocês ao vivo. Não deixe o diabo te atrapalhar. Não deixe o diabo te tirar da oração. Fique firme, você vai vencer essa guerra. Em nome de Jesus Cristo. Escreve aqui nos comentários: estou firme no meu Deus. Estou firme em Jesus Cristo. Ele é a rocha da minha salvação. Que Deus te abençoe e até mais.